Estamos ao vivo! Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma aula gratuita nesta quinta-feira. Oi, Ana Clara, muito bem, boa noite, tudo bem? Oi, Jane, Valquíria, Eugênia, Lindinalva, como é que vocês estão? Oi, Marivete, Ponta Grossa, Paraná, Zenita de Praia Grande, Ana Alice do Maranhão, sejam bem-vindas. Muito boa noite, estamos aqui para mais uma aula. Deixa eu ver que número que é essa aula aqui, que eu não lembro, gente. Aula de número 87, que eu faço gratuitamente todas as quintas-feiras aqui neste canal do YouTube. Boa noite, Elda. Oi, Ana. Oi, Poliana, Zenita, Juliana Zaparoli, tudo bem? Já compartilhem esta aula, não deixe de curtir. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já vai lá, se inscreva para você receber notificações de todas as aulas que eu faço aqui semanalmente. Oi, Carolina de Minas Gerais, Elda. Tudo bem, Shirlene? Pessoal aí que é membro e membra da minha comunidade Lujan, eu tenho uma comunidade fechada aqui no canal do YouTube. Estas aulas que eu faço semanalmente, eu gravo ao vivo, aberta ao público, mas depois elas não ficam públicas. Elas vão para uma comunidade fechada que chama Comunidade Lujan. E esses que estão com estrelinhas aqui são membros da comunidade que têm acesso às aulas na íntegra, têm acesso a aulas exclusivas que eu coloco lá para eles. Ah, a Shirlene se inscreveu hoje, muito bem. Então, as aulas que são feitas aqui às quintas-feiras, elas são gravadas ao vivo publicamente, que é uma forma também de dar a oportunidade de outras pessoas assistirem, mas depois elas não ficam públicas, tá? Elas ficam na íntegra somente na comunidade Lujan. E aí vocês podem assistir depois quantas vezes quiserem. Tudo bem? Boa noite. Oi, Maria Galvão, tudo bem? Oi, Daniela. Hoje a nossa aula tem por tema quais são as rendas que não entram para o cálculo da renda per capita para fins de benefício de prestação continuada. E é claro que eu vou dar um bônus para vocês e vou dizer também quais são as rendas que entram para o cálculo. Então já prepara aí um papel, caneta. Para aqueles que são mais tecnológicos, prepare o print para vocês poderem anotar as legislações nas quais eu vou me fundamentar para dar aula nesta noite. Oi, Neuza. Oi, Ana Cristina, Rosane, tudo bem? Daniela. Olá, Selma, tudo bem? Selma de Salvador, Bahia, Neuza de São Paulo, capital. Lembrando que eu estou no interior do estado de São Paulo, aqui quase divisa com Mato Grosso. Araçatuba, São Paulo. Oi? Quase divisa com Mato Grosso do Sul. Gente, tudo bem? Podemos começar? Já compartilharam aí? Já pegaram papel, caneta? Já estão num lugarzinho legal? Deixa eu só começar ou dar uma atualizada aqui para a gente começar. Ana Cristina de Araçatuba. Ana Cristina, a gente precisa se conhecer, hein? Vou falar para você onde é que eu almoço, para você almoçar comigo qualquer dia, tá? Me chama lá no direct do Instagram pra gente poder combinar. Quem tiver em Araçatuba também, é só me chamar que a gente almoça junto. Bora lá. Então, já anotaram? Já pegaram papel e caneta? Estão prontos? Podemos começar? Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e depois não deixe de compartilhar também essas aulas com as pessoas que precisam saber essas informações, especialmente nós assistentes sociais, nós peritos sociais que fazemos perícias sociais para benefício de prestação continuada. Inclusive, estou com 8 nomeações, pretendo fazê-las durante esta semana agora, inclusive ao final de semana também. Eu utilizo o sábado para fazer algumas visitas. Então, nós precisamos compreender, a gente precisa saber quais são as rendas que entram, quais são as rendas que não entram, quais são as legislações que a gente pode se fundamentar,
quais são as legislações que você pode pesquisar quando você precisar, quando tiver uma dúvida, você está ali fazendo uma visita, você precisa dar a orientação ali para aquele usuário. Então, você precisa saber essas informações que são de extrema importância para a nossa atuação profissional. Na semana passada, nós já tivemos uma aula falando sobre o BPC. Não sei se vocês acompanham os meus stories. Aliás, quem não acompanha, né? Faz favor, vamos lá acompanhar. Eu sempre trago bastante informações importantes e relevantes lá. E eu trouxe nos meus stories que eu ia fazer 4 aulas sobre BPC durante esse mês de junho. Então, a semana passada, na aula de quinta-feira, eu falei sobre o tema toda pessoa com deficiência vai ter acesso ao BPC? Toda pessoa com deficiência tem direito ao acesso ao BPC? Então, foi uma aula incrível, bem fundamentada em legislações, em decretos, em portarias e também com toda a minha experiência de mais de 6 anos de perita atuando com processo de benefício de prestação continuada. Então, eu trouxe ali na aula que nem todas as pessoas que têm deficiência vão acessar o BPC e eu expliquei o porquê. Então, se você perdeu essa aula, não deixe de assistir, ela já está na comunidade Lujan. A aula de hoje tem por tema quais são as rendas que entram e as rendas que não entram para o cálculo da renda per capita. A semana que vem, você não pode perder também, gente, uma aula incrível. A semana que vem, se eu não me engano, o tema da semana que vem é quem é o grupo familiar para fins de BPC. Porque quando você vai fazer uma visita para fazer perícia, ou quando você vai orientar o usuário ali onde você trabalha, especialmente no CRAS, onde o pessoal procura muita orientação sobre o BPC, você se depara com vários grupos familiares ali, você se depara com arranjos familiares diferentes. Então, sempre tem uma composição diferente da outra. E aí, o que acontece? Vem a dúvida, e agora? Essa pessoa entra para o grupo do BPC, essa pessoa não entra, mas mora sob o mesmo teto, mas esse não mora, enfim. A semana que vem é aula especial sobre quem faz parte do grupo familiar para fins de BPC. Da última quinta-feira do mês, eu não lembro o tema agora, mas depois eu trago para vocês. Bora começar com a de hoje, quais rendas entram e quais rendas não entram para o cálculo da per capita para fins de BPC. Oi, Marisa, tudo bem? Oi, Sueli. Ó, pessoal, quem assistiu a aula semana passada aqui, ó, Jane falou que foi incrível, Juliana disse que a aula é muito importante. Quem assistiu, coloca aqui para mim. Deixa eu saber quem assistiu. A aula da semana passada. Coloca aqui, eu, ou coloque assistir. Quero ver aqui nos comentários quem que assistiu a aula da semana passada. Rosene, de Belo Horizonte, tudo bem? Deixa eu ver se vai começar a subir aqui, que às vezes demora um pouquinho. Eu assisti. Lindinalva, Jane, Maria Galvão, Marisa, Guiar, muito bem. Tá vendo, gente? Ó, o pessoal que assistiu, foi uma aula importantíssima, de muita relevância, assunto que a gente precisa meio que quase que dominar. Se não dominar, você pelo menos precisa saber onde que está escrito para você poder orientar. Ai, que legal. Obrigada. A Marivete assistiu também. Selma, legal, muito bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela confiança no meu trabalho. Obrigada pela presença de vocês sempre aqui. A Cirleia assistiu e ainda compartilhou. Muito bem. Pessoal, ó, próximo slide, então. Quais são as referências que eu utilizei para construir a aula de hoje, tá? Vamos continuar falando muito do Decreto 6.214 de setembro de 2007. Ele é de 2007, mas muitas redações que estão aqui neste decreto já são das atualizações de 2011 e de 2018. Se vocês forem ler lá no decreto, muitas atualizações já de 2018 e de 2011, tá? Vamos falar também sobre a lei número 13.982, que é de 2020, lei 14.809 de 2024, eu vou ir apresentando depois para vocês, tá? Continuando, lógico, com a LOAS, lei 8742 de dezembro de 93, e esta portaria aqui, que vai ser bem importante para vocês ao final desta aula.
saberem do que trata esta portaria conjunta que entrou em vigor em dezembro de 2023. Quem é aluno meu já sabe, quem está no grupo de peritos, grupo de alunos peritos, sabem desta portaria, já apresentei para eles e eles sabem do que se trata. Então, se você quer aprender, fique aqui até o final desta aula, que você vai aprender também o que está nesta portaria, tá bom? Estas são as minhas referências de hoje. Eu esqueci de colocar o nome dessa lei aqui, mas depois eu apresento ela para vocês. Sueli, perdeu? Sueli, a aula tá disponível lá no YouTube, tá bom? Vamos então começar aqui, ó. Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007. Este decreto, gente, ele é o que regulamenta o BPC, tá? Então, a gente utiliza muito este decreto. Embora ele seja de 2007, ele tem atualizações, então eu sempre trago aqui para vocês a legislação sempre atualizada, tá? Então, olha só, começando. Artigo 4, parágrafo 2. Não serão computados como renda mensal bruta familiar. Começamos aí, parágrafo 1º. Não será computado benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. O que são esses benefícios assistenciais de natureza eventual e temporária? São benefícios, gente, que se referem àqueles que são concedidos pela política de assistência social. Aqueles benefícios que são provisórios, prestados às famílias, por exemplo, em virtude de nascimento, em virtude de morte, em situação de vulnerabilidade, calamidade pública. Não entra, por exemplo, auxílio aluguel, auxílio emergencial, né, que nós tivemos aí na época da pandemia. Então, benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária não entra. Então, nenhum desses benefícios que eu falei aqui para vocês. Esses que são prestados aí pela política de assistência social, ok? Parágrafo 2. Não entra valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. É uma dúvida muito recorrente. Bolsa Família entra, Bolsa Família entra. Bolsa Família, por exemplo, ele é um benefício de transferência de renda, não entra para o cálculo, tá? São programas assistenciais que garantem os mínimos sociais para a sobrevivência das famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza, situação de vulnerabilidade. São benefícios que transferem renda, que visa garantir os direitos sociais, aqueles que estão estabelecidos na Constituição Federal. Então, quais são esses benefícios? Por exemplo, Bolsa Família, que eu acabei de dizer, é um benefício de transferência de renda. Pode ser auxílio gás, benefício eventual também de cesta básica, é outro benefício também que ele pode ser ofertado em material mesmo ou em pecúnia. Então, não entra para o cálculo da per capita para a BPC, tá? Parágrafo 3. Bolsa de estágio supervisionado. Não entra para o cálculo da renda per capita para a BPC, bolsa de estágio supervisionado. A pessoa com deficiência, por exemplo, ela pode ir lá fazer a sua faculdade e fazer o seu estágio remunerado. Essa renda não será computada para fins de BPC. Tudo bem até aqui, gente? Cadê o valeu? Para eu saber se vocês estão me acompanhando, se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo compreender. Deixa eu ver aqui a aula no ao vivo, peraí. Tá. Ok. Ótimo. Tudo bem? Outro slide aqui, continuando. Continuando ainda no que não entra para o cálculo da renda per capita. Legal, começou a subir um valeu ali. Obrigada, gente. Legal, então tá. Podemos continuar. Outra coisa, parágrafo 4. Pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica. Se existir alguma pensão especial de natureza indenizatória
esta renda não entra para o cálculo da per capita. Por exemplo, nós temos aí uma pensão especial, não sei se vocês conhecem, do Zika vírus, tem uma legislação, eu não sei nem se é essa de 2020 aqui, que eu esqueci de pôr o nome, tem uma legislação que substitui o BPC por essa pensão especial para quem foi, tem a data lá, eu não coloquei tudo aqui não, mas essa pensão do Zika vírus é uma pensão especial, para um público específico, nascido de um ano ao outro ano, lá tem a lei, vocês podem procurar, mas essa é uma pensão especial, por exemplo, que, de natureza indenizatória, que não soma para o cálculo da per capita, tá? E também benefícios de assistência médica, se houve alguma indenização, algum benefício relacionado à assistência médica, também não vai entrar para o cálculo da per capita para BPC. Parágrafo 5. Rendas de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em ato conjunto no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do INSS. Eu não vi ainda esse regulamento, se existir, se alguém já encontrou, pode compartilhar. Mas vamos ficar com a primeira parte aqui. Renda de natureza eventual ou sazonal. O que significa isso? São rendimentos que não são regulares. É de forma eventual. E ele é decorrente, por exemplo, de atividades que são exercidas de caráter sazonal. O que significa esse caráter sazonal? Não é um período fixo, é um período específico que acontece e aí a pessoa, de repente, trabalha somente naquele período. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A pessoa trabalha com chocolate e aí ela faz doces exclusivos e especiais em datas especiais. Por exemplo, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados. Então, ela faz um trabalho sazonal, em um período específico, um período determinado. Então, não é uma renda regular, ela é sazonal porque acontece de vez em quando. E então, esta renda não entra para o cálculo do BPC, ok? Parágrafo 7. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Então, quem está em contrato de aprendizagem, trabalhando como aprendiz, esse rendimento também não entra para o cálculo da per capita. Vamos ver sobre esse rendimento de contrato de aprendizagem aqui, ó, na LOAS, Lei 8742 de 93. Ó, artigo 20. Esse artigo eu vou usar bastante hoje, tá? Artigo 20, parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Os valores recebidos. Esse daqui é importante também, tá, gente? Ó, ele é recente. Esse daqui é bem recente, redação de 2024, tá? Atualizado aqui, ó. Artigo 20 da LOAS, parágrafo 9º, foi atualizado agora em 2024. Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapsos de barragem, bem como rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da per capita para a BPC. Então, olha só, o que foi atualizado aqui? Lembra da barragem que rompeu lá em Brumadinho e aí tantos outros lugares que acontecem isso daí? Essas indenizações que essas pessoas recebem por ter sofrido com rompimento de barragem, por colapso dessas situações de natureza, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, que aconteceu ali, estão sendo já entregues lá benefícios assistenciais que provavelmente já devem atualizar a lei aí, dizer que também não vai entrar para o cálculo do BPC. Na verdade, eu acredito que já entra aqui, ó, indenização por danos sofridos em decorrência de rompimentos e colapsos de barragens. Provavelmente já entra aqui, não vai entrar para o cálculo da per capita também, tá? Bem como decorrente de estágio supervisionado e de aprendizagem. Então, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar na condição de aprendiz, e ela vai receber por esse salário juntamente com o BPC, mas isso tem um prazo, tá? O salário na condição de aprendiz,
só pode ser acumulado com o BPC por 2 anos, tá? Isso está escrito aqui no decreto 6.214. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá dando para compreender o que não entra? Tá ficando tranquilo para vocês? Deixa eu olhar aqui. Ok. Continuando aqui, então. O que mais não entra para o cálculo da per capita? Vamos lá para LOAS de novo, artigo 20, parágrafo 14. Esse aqui também eu vou usar algumas vezes hoje, se preparem. Olha só, o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência da mesma família. Então, o que isso quer dizer? Essa dúvida que eu vou trazer aqui para vocês é muito recorrente no meu Instagram. No meu grupo de alunos também, quase todos os dias, até no grupo de alunos eu até fixei esse artigo lá que eu já decorei de tanto que eu falo, especialmente no Instagram, que o pessoal sempre pergunta, né? Professora, aposentadoria entra como renda? Ah, pensão por morte entra como renda? Aposentadoria por incapacidade permanente, incapacidade temporária entra como renda? Então, sempre tem essa pergunta se a aposentadoria entra como renda. No caso, o requerente está pedindo BPC e a mãe dele tem uma aposentadoria, entra como renda? E aí eu já falo logo, regrinha do artigo 20, parágrafo 14. Quem é meu aluno já sabe. Aplica a regrinha do artigo 20 do parágrafo 14. O benefício previdenciário, seja qual for, a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de trabalho, aposentadoria rural, aposentadoria por incapacidade permanente, temporária, seja qual benefício previdenciário for, se ele foi concedido a um idoso acima de 65 anos e ele é de até um salário mínimo, ele não vai entrar para o cálculo da renda per capita para outro BPC, seja para o idoso ou seja para a pessoa com deficiência. Tudo bem, gente, até aqui? Deu para compreender? Eu tenho ouvido falar muito, especialmente nas redes sociais, né? O pessoal compartilha tantas informações que às vezes não são completamente verdadeiras, vamos dizer assim. Porque eu tenho ouvido falar que qualquer aposentadoria não entra para o cálculo da per capita do BPC. Já vi vários posts, já vi pessoas informando isso, respondendo em caixinha de pergunta. Qualquer aposentadoria não entra para o cálculo do BPC, tá lá no artigo 14 da LOAS, artigo 20. Aí eu falo, gente, mas é lá mesmo que está escrito que o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, continua a frase, concedido a um idoso acima de 65 anos. Então não é qualquer aposentadoria para qualquer pessoa. É uma aposentadoria de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos. Esta não vai entrar para o cálculo da renda per capita. Ah, mas se o idoso tem menos de 64 anos, vai entrar, porque a lei diz que é para o idoso acima de 65 anos. Ah, desculpa, lá, LOAS, artigo 20, parágrafo 14. Tá? Então, essa é uma pergunta muito recorrente. Ah, o pai do requerente tem uma aposentadoria, entra na per capita? Depende. Qual que é o valor da aposentadoria? Ah, é de um salário mínimo. Qual que é a idade do pai do requerente? Dependendo da idade, vai entrar ou não vai entrar. Ficou claro, gente? Já mudei o slide, né? Mudei, Lília, vê aí. Coloquei, Adelina. Ó, LOAS, artigo 20, parágrafo 14. Eu não tinha mudado o slide, desculpa. Então, o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos não entra para o cálculo da renda per capita, tá? A gente já responde aqui a pergunta da Aleandalba. Aleandalba, pode ter 2 BPCs na família? Pode,
se atender os critérios da lei. Porque olha aqui o que fala no artigo 20, no próprio parágrafo 14. O benefício de prestação continuada, aí você desce lá, concedido a um idoso ou a pessoa com deficiência, não será computado para outro benefício de prestação continuada. Certo, minha gente? Tudo bem? Vimos aqui, então, o que não entra para o cálculo da renda per capita, tá? Recapitulando aqui, o que não entra? Não serão computados benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual ou temporária, valores oriundos de programa de transferência de renda, bolsa de estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefício de assistência médica, rendas de natureza eventual ou sazonal, rendimentos decorrentes do contrato de aprendizagem, benefício de prestação continuada não entra, e o benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos também não entra. Pronto, já poderia finalizar a aula aqui. Cumprir com aquilo que eu prometi. Quais são os benefícios, quais são as rendas que não entram para o cálculo da per capita. Porém, todavia, contudo, como vocês sabem que eu gosto disso daqui, eu vou trazer para vocês agora um bônus, tá? Um plus aqui para vocês. Eu vou trazer quais são as rendas que entram para o cálculo da per capita. Então, já continue anotando aí ou printando para que vocês possam saber quais são as rendas que entram na hora de você fazer o cálculo da per capita, fazer a perícia para o BPC, orientar os usuários que estão solicitando informações sobre o BPC. Ah, Delina, muito bem. A Leuandalba disse, se uma pessoa tem BPC, paga INSS baixa renda, tem direito? Olha só, a pessoa que recebe o BPC, ela pode sim pagar o INSS para futuramente ela se aposentar, mas existe um código correto para que essa pessoa pague, para que ela não esteja pagando de forma incorreta. Então, como eu não anotei isso, eu não tenho isso aqui em mãos para te falar de forma exata, então eu não vou entrar neste assunto aqui relacionado ao pagamento do INSS, tá? Mas um advogado previdenciarista, um contador pode te orientar. Eu até tenho isso daqui porque eu tive aula com uma advogada previdenciarista, mas eu não tenho a anotação, então como eu não me lembro de cabeça porque eu não estudei isso hoje, eu vou preferir não entrar nesse assunto, tá bom? Olha só, continuando então aqui, o que entra? Vamos lá para o decreto 6.214 de 2007. Olha só, tudo isso daqui entra. Vamos saber o que é isso daqui? Artigo 14, parágrafo 6º. O que é a renda mensal bruta familiar? Mudei. O que é a renda mensal bruta familiar? É a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família, e esta renda é composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefício de previdência pública e privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, ressalvado, ou seja, uma ressalva aqui, ao disposto no parágrafo único do artigo 19, a gente vai ver o que ele fala já já, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou tentar explicar para vocês um por um do que está sendo tratado aqui. Primeiro, eu já quero começar aqui, ó, que é a renda do rendimento bruto auferido mensalmente.
Eu penso assim, ó, eu li olerite alguma coisa ali, não vi do que se trata, mas eu penso assim, como que você pega um olerite que tem um valor bruto e aí você soma aquele valor bruto, sendo que ele tem vários descontos ali, tem um valor até alto de desconto. E esse valor de desconto, a pessoa que está requerendo o BPC ali, a família dela não tem acesso àquele valor que foi descontado. Então, Regiane, eu acho que não é justo colocar o valor bruto. Porque se eu colocar o valor bruto, vai ter uma parcela ali que é descontada e que essa pessoa, essa família não tem acesso àquele dinheiro. Ela não é utilizada para despesas dele. Para outras coisas lá de desconto de INSS, de não sei o que, de não sei o que. Mas essa pessoa não tem acesso a esse valor. Então, uma coisa que eu oriento e que eu faço, eu coloco o valor líquido. Coloco o valor líquido. Nunca voltou, nunca questionaram, porque também eu justifico que no olerite existem despesas no valor tal que essa família não tem acesso a esse valor. Ela não usa como despesa, ela não gasta aquele valor. Então, eu não coloco aqui o valor bruto lá para apresentar as despesas, eu já coloco para apresentar as rendas. Eu já coloco logo o líquido e falo dos descontos lá que existe no olerite. Tá, Sandriele? Eu faço dessa forma. Porque você vai ver lá no olerite, dependendo do salário da pessoa, tem uma quantidade grande de desconto. E essa família não acessa esse dinheiro. Não foi gasto com despesas deles ali. Então, eu coloco o valor líquido, né, Marivete? Ah lá, Marivete também, minha aluna. Eu coloco o valor líquido. Não dá para colocar o bruto, embora que fale do bruto, né? Mas vamos lá. Continuando. Salários, que são salários. Gente, salário é uma remuneração, é o pagamento recebido pelo empregado pelos serviços que ele presta lá ao empregador. Pagamento feito pelo empregador, então salário, ok. Tudo bem? Proventos, que são proventos? Vocês vão seguindo aí nos slides, eu vou explicando aqui. Proventos, ó, é uma forma de remuneração que os investidores recebem e eles podem alocar esses recursos em determinados ativos financeiros, sabe aqueles investidores? Aí eles têm lá os ativos financeiros, esses benefícios são distribuídos pelos acionistas daquela empresa. Então, são proventos, são benefícios que são distribuídos por acionistas de uma empresa, tá? Eles investem e depois o lucro é dividido ali entre aquelas pessoas. Então, isso chama-se proventos. Pensões. Essas pensões aqui, como vocês podem ver na lei, ali no slide, só está escrito pensões. Vírgula, tem mais nada. Eu penso que são pensões até previdenciárias. Pensão por morte, pensão quando há o divórcio, às vezes o ex-marido, né, paga a pensão alimentícia ali para aquela esposa, porque na próxima já fala pensões alimentícias. Então, a pensão alimentícia, ela é somada no cálculo da per capita, seja a criança que tem uma pensão alimentícia ou a mulher que recebe uma pensão do ex-marido. Então, esta renda, ela é computada, tá? O que mais que é computado? Benefícios de previdência, pública ou privada. Já falamos sobre os benefícios previdenciários. Eles são computados para o cálculo da renda per capita. Só não é computado qual? O benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos. Fora isso, é computado, ok? Tudo bem até aqui, gente? Ah lá, a Shirlene já resolveu ali a questão do pagamento do INSS. Obrigada, viu, Shirlene? Continuando aqui, seguro-desemprego, conta, ele entra para a renda per capita, sim, do BPC. Comissões. As comissões, gente, embora elas não sejam um valor fixo mensal, geralmente varia bastante aí as comissões. A lei diz que entra porque eu acredito que pelo fato de que algumas pessoas trabalham somente comissionados. Tem pessoas que não têm um salário fixo, mas ela trabalha totalmente comissionada. Então, é dali que sai a renda dela, é dali que sai o salário dela. Então, a lei diz que comissões também entra para o cálculo da renda per capita. Prolabore.
Prolabore é uma remuneração semelhante ali a um salário, mas quem recebe são os sócios de uma empresa. Então, ele é calculado aquele valor e aí é pago para os sócios. Então, eles não têm um olerite, né? Assim como a gente está vendo do outro ali. É um prolabore. É uma remuneração semelhante ao salário mesmo, só que são de sócios que trabalham numa empresa e ela é calculada para chegar a um pagamento que fique ali igualitário para todos os sócios. Outros rendimentos do trabalho não assalariado. Eu não sei qual seria outro rendimento de trabalho não assalariado. Se a pessoa já não tem um trabalho assalariado, se a pessoa já não está registrada, de repente trabalha até de maneira informal. Outros rendimentos do trabalho não assalariado, tá na lei. Rendimentos do mercado informal ou autônomo. Então, aquela pessoa que trabalha de forma autônoma ou mesmo informal, essa renda conta, gente. Então, eu penso que seja, por exemplo, manicure, né, que trabalha de maneira autônoma, informal, porque não tem um registro, não trabalha em algum salão ali que tem o seu registro tudo certinho, ou faxineira, pessoas que trabalham de forma autônoma, de maneira informal, este valor vai entrar para o cálculo, tá escrito. Rendimentos auferidos do patrimônio. O que significa isso, gente? Rendimentos auferidos do patrimônio. Por exemplo, eu tenho patrimônio, eu tenho uma casa e eu aluguei esta casa. Aquele valor que é auferido daquele patrimônio, aquele rendimento que vem daquele patrimônio, vai entrar para o cálculo da per capita. Outra coisa que entra, renda mensal vitalícia. Se alguém recebe alguma renda mensal vitalícia de alguma coisa, que a lei também não especifica, entra. E aí, por último, ele fala, ó, já li todos, hein, ó, vamos começar lá, ó. Salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, ressalvado disposto no parágrafo único do artigo 19. E lá, o que está escrito? Que o benefício de prestação continuada não conta para renda per capita para fins de outro BPC. Então, não sei porque que esse BPC aqui ainda está escrito nessa última linha aqui, porque se não conta, para que ele está aqui no que conta, né? Parece que é só para complicar. Olha só. Então, continuando aqui, decreto 6.214, vou mostrar o que está escrito no artigo 19, já que a lei citou. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos neste regulamento. Hoje chegou uma pergunta para mim no direct, se no caso uma família que tem duas crianças gêmeas, os dois com autismo, se eles podem receber o BPC, se as duas crianças podem receber. Eu até falei que sim, eu conheço um caso de uma mãe solo que precisou parar de trabalhar para cuidar dos gêmeos que são autistas. Os dois recebem BPC na mesma família. Então, existe a possibilidade, desde que a família atenda aos critérios, tá? Ó, o valor do benefício de prestação continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal per capita familiar, a que se refere o parágrafo 14, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso. Então, o que fala no artigo 19 é isso, de um idoso para outro idoso. Ai, Regiane, mas é para pessoa com deficiência também. Exatamente. LOAS, quando se tem uma lei federal, e aí sai um decreto, sai uma portaria, sai alguma coisa que entra em conflito com a lei, o que vale é o que está na lei, tá? Então aqui, ó, o decreto 6.214, no parágrafo único, ele fala que o benefício de prestação continuada concedido ao idoso não conta para o benefício de prestação continuada para outro idoso, só que também não conta para o deficiente, para pessoa com deficiência, tá? É o que está escrito na LOAS, no artigo 20, que a gente vai ver agora. Olha só, LOAS, artigo 20, parágrafo 14, continuando então,
O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de benefício de prestação continuada a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência da mesma família. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Cadê o valeu para eu saber se tá tudo bem? Deixa eu ver como nós estamos aqui. Aí, nós vamos continuar aqui com a LOAS ainda no artigo 20, no parágrafo 15, que é outra dúvida bem recorrente. Eu uso muito este artigo aqui do parágrafo 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos em lei. Então, já resolvemos a questão aqui de mais de um BPC na mesma família, tudo bem? A lei não fala, gente, de quantos BPCs na mesma família. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma portaria, nenhum decreto, não tem nada que diga a quantidade de BPCs limitados por família. Eu conheço até 2 por família, pelo que eu tenho feito, pelo que eu trabalho. Mas quando eu dei uma aula de Masterclass de BPC, tinha muitos alunos ali e uma pessoa disse que já atendeu uma família com 3 BPCs e uma aluna, inclusive, com 5 BPCs na mesma família. Eu não conheço, mas ela falou que ela atuou com essa família e eles conseguiram os 5 BPCs, porque um não vai contando para o outro, tá? Então, não existe uma quantidade que limite, a lei não traz essa quantidade, só fala que o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família e também fala que o valor de um BPC não entra no cálculo para outro BPC. Então, quantos a gente não sabe porque não tem essa especificação na lei, tá bom? Continuando aqui. Eu vou só repassar de novo aqui o artigo 20, parágrafo 14, para a gente ir para a última informação que eu falei, que é aquela portaria que saiu agora em dezembro de 2023. Vamos para o LOAS, artigo 20, parágrafo 14. Benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência não será computado para fins de BPC. Até aqui, tudo bem, a gente já entendeu. Mas tem uma pergunta muito recorrente, acredito que já fizeram aqui, parece que passou, que eu vou formular aqui um estudo de caso. Na família, tem uma pessoa pedindo o BPC. Só que esta pessoa que está pedindo o BPC tem a mãe, e essa mãe é uma idosa e ela tem 2 aposentadorias. Ou seja, ela tem uma aposentadoria e ela tem uma pensão por morte. Ela tem 2 benefícios previdenciários. Ela acumula 2 benefícios previdenciários. E aí, o que acontece? Quando lá em 2020, tá vendo aqui, ó, lei, o artigo 20, parágrafo 14, ele tem essa redação de 2020. Quando lá em 2020 falou que o benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos não ia computar para o cálculo da renda per capita, o que aconteceu? Muitos idosos tinham 2 benefícios acumulados. E aí começou a desconsiderar os 2 benefícios deste idoso ou desta idosa. Então, são 2 benefícios que já tem ali naquela residência e estavam sendo desconsiderados 2. Aí, o que aconteceu? Agora, em dezembro de 2023, saiu essa portaria conjunta, com esse monte de numerinho, de letrinhas aí, ó, portaria conjunta de dezembro de 2023. E esta portaria diz que, em caso de acumulação de benefício pelo mesmo titular, uma renda vai ser considerada e a outra desconsiderada, desde que aplique a regrinha lá do parágrafo 14. Benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido idoso acima de 65 anos. Então, esta mãe, ela tem uma pensão por morte
de um salário mínimo e ela tem uma aposentadoria por idade de um salário mínimo e ela tem 65 anos. Uma renda vai ser desconsiderada, a outra não vai. Porque esta mulher acumula 2 benefícios previdenciários, tá? Então, um benefício vai ser considerado, o outro não. Certo? Tudo bem, gente, até aqui? Então, essa pergunta é muito recorrente, porque acontece muito do idoso ter 2 rendas, uma aposentadoria e uma pensão. Então, esta portaria conjunta de 13 de dezembro, ela traz que uma vai ser considerada, a outra não. Isso, gente, quando o idoso acumula, tá? Agora, tem lá, o filho tá pedindo BPC, a mãe é idosa, tem uma aposentadoria. O pai é idoso, tem uma aposentadoria. Se ambos tiverem mais de 65 anos e for de até um salário mínimo, vai ser desconsiderado os 2, porque é do pai e é da mãe. Eu falo no sentido de só a mãe ter 2 rendas, tá? Então, nesse caso, uma vai ser computada, a outra não. A Magda falou assim, Magna, só não entendo porque o seguro-desemprego conta como renda, sendo que tem prazo mais curto para acabar do que o da lei de aprendiz. Exatamente. Aconteceu essa semana, inclusive, a semana passada, no grupo de alunos peritos. Uma aluna foi fazer uma perícia e a filha, eu não me lembro bem se era a filha, mas parece que era a filha, ela tinha saído do trabalho, não tinha dado entrada ainda no seguro-desemprego, ela vai ter o seguro-desemprego, mas ela ainda não tinha dado entrada e ela estava na dúvida do que fazer, porque o seguro-desemprego conta, mas ela ainda não tinha dado entrada e não sabia valor. Falei, então, na hora da visita, tinha essa renda? Não tinha. Então, não vai computar, até porque não existia a renda e não sabia nem o valor que era, né? O que ela poderia informar é que poderia vir a ter como chama aqui, gente, que eu esqueci, o seguro-desemprego, vai ter o seguro-desemprego e tal, poderia trazer essa informação. Por quê? Porque lá na frente, quando o INSS cruzar as informações, vai falar, a mulher teve seguro-desemprego e não colocou na perícia. Então, não tinha como colocar no momento da visita, porque essa renda não existe. Não existe ainda. Vai existir, mas não existe. Então, no momento da visita, não tem essa renda do seguro-desemprego. E, de fato, eles são... O seguro-desemprego é 6 meses, no máximo, não é? Então, é isso, gente. Outra situação que aconteceu essa semana, que nós ficamos, assim, bem em dúvida, e esse daqui não é uma coisa que está escrito, tá? Nós vamos deduzir aqui agora e eu vou querer a opinião de vocês aqui. Por exemplo, vale alimentação. Não está escrito na legislação que entra e não está escrito na legislação que não entra. Não está. Vocês viram que eu li todas as legislações que entram e que não entra. Vale alimentação não está escrito. Mas tem famílias que têm essa renda de vale alimentação. O vale alimentação, ele é um benefício para garantir o direito à alimentação do trabalhador. Esse vale alimentação, ele pode ser entregue em forma de crédito, num cartão de crédito para a pessoa gastar num restaurante, ou ela pode ser entregue em forma de alimento, tá? A lei fala que não é permitido que a empresa faça depósito em dinheiro. Por quê? Porque a pessoa tem que usar esse crédito, esse vale alimentação, de fato para se alimentar e não utilizar para fins de outras compras, tá? Então, geralmente é um cartão de crédito, ali onde você só vai passar o crédito naquele valor, ou vai pegar em cesta básica mesmo, né? Ou, cesta básica não, você vai pegar em alimento. Então, a cesta básica já é outro benefício. Então, assim, existem casos que a empresa paga em pecúnia. A lei fala que não pode, mas existem casos que ela paga em dinheiro. Se vem na folha de pagamento, tá lá junto com aquele valor líquido lá que a gente usa. Então, não tem como você desconsiderar. Tá lá na folha de pagamento, tá no Olerite, tá constando lá. Como é que você vai desconsiderar? Vou desconsiderar o vale alimentação que tá somado aqui no Olerite. Não tem como. Mas agora, se é um valor extra, que vem lá num cartão de crédito que a pessoa recebe, ou ela tem crédito para fazer uma compra num supermercado e tal. Aí, gente, é difícil. Vou falar para você, considera ou não considera. A lei não fala nenhum dos dois.
nem que considera e nem que não considera. Se vem somado no Olerite, você vai colocar o valor do Olerite e acaba considerando. Se é um cartão extra, um valor extra, alguma coisa lá que a pessoa tem que usar só no supermercado, você decide aí. O que vocês fazem? Vocês consideram ou não? Outra coisa. Não, gente. A Bruna perguntou, computado para ela receber BPC ou alguém da família? Não. A pessoa que está requerendo o BPC não pode ter benefício previdenciário nenhum. Ela não pode ter salário de lugar nenhum. A pessoa que está requerendo o BPC, ele é para aquela família, para aquela pessoa que é idosa, acima de 65 anos, ou uma pessoa com deficiência, que não tem como se sustentar. Ela não tem como se sustentar e nem ser sustentado pela família. O BPC, ele é justamente para vir suprir uma necessidade de uma pessoa com deficiência que não pode trabalhar. Então, estas rendas que conta aqui é a renda do pai, da mãe, do irmão, de quem mora com a pessoa ali, que também não são todos. Que eu vou trazer essa informação a semana que vem. Tá? Então, a pessoa que está requerendo o BPC não pode ter nenhum tipo de renda, nenhum tipo de salário, não nada. Se ela tiver benefício assistencial, se ela tiver benefício previdenciário, se ela tiver renda, se ela tiver trabalho, ela não vai receber o BPC. Essas rendas que a gente está falando aqui são das pessoas que moram com essa pessoa que está requerendo o BPC, tá? Outra coisa que perguntaram também essa semana, hora extra. Hora extra também é um valor que a lei não diz se entra e se não entra, porque a hora extra ela não se encaixa em nenhuma das informações que a gente leu até agora. Hora extra ela é um recurso que a empresa tem para poder possibilitar ao trabalhador uma extensão de trabalho, uma extensão de horário, só que essa hora extra ela é esporádica, ela é casual, ocorre às vezes, ela não é uma renda fixa. Ela não é sazonal, porque não é em temporadas, ela acontece de vez em quando ali, quando precisa que fique um tempo mais. Então, assim, é um recurso que a empresa tem para aumentar a jornada de trabalho. Algumas empresas têm isso como regra, usa bastante hora extra, outras empresas proíbem terminantemente a hora extra. Então, tem empresas que pagam a hora extra já no Olerite, já vem tudo no Olerite ali, inclusive a hora extra, aí você vai acabar considerando. E tem empresa que paga a hora extra de forma independente, de forma particular. E aí, neste caso, como é que vocês fazem? Vocês consideram? Quem atua com BPC aqui? Ficaram essas duas situações pendentes, o vale alimentação e a hora extra. Tudo bem, gente, até aqui? Deixa-me ver aqui como estamos. Então, eu trouxe para vocês todas as rendas que não entra para o cálculo da per capita para BPC e também eu trouxe todas as rendas que devem entrar para o cálculo do BPC. Ah, Magna, excelente. Usar o bom senso e observar o quanto que a família tem de gastos com remédio. Eu coloco até mais aqui, tratamentos, por exemplo, fisioterapia, a pessoa usa transporte para ir, para voltar, fralda geriátrica também, tem muito medicamento, tem muitas terapias, dependendo das crianças. Hoje, as crianças com autismo têm vários tipos de terapias, de tratamentos. Então, eu acho que tudo vale o bom senso mesmo. Se tá no Olerite, a gente não tem como desconsiderar, mas se é alguma coisa fora, e a gente sabe que não é um negócio que vai alterar ali aquela renda daquela família, eu acho que vale o bom senso aí. Tem casos que não dá nem para considerar, até porque é um valor tão baixo, né, que a pessoa ganha ali até de vale alimentação. E é raro acontecer das famílias terem, né, trabalho com hora extra, vale alimentação num valor assim, nossa, uau, é muito raro acontecer, porque geralmente as famílias que estão pedindo BPC são famílias mesmo que estão em situação de vulnerabilidade, que tem um idoso ali acima de 65 anos, ou tem uma pessoa com deficiência que de fato não existe a possibilidade de trabalho. Especialmente algumas crianças que requerem o BPC, muitas vezes as mães precisam deixar de trabalhar para cuidar dessa criança. Então, são famílias que
São famílias que estão mesmo em situação de vulnerabilidade. Não tem essas rendas todas que nós trouxemos aqui que contabiliza, né, para o BPC. Olerite é a folha de pagamento. Quando você trabalha registrado o mês todo, o escritório de contabilidade da empresa, eles emitem uma folha de pagamento que chamamos de olerite, né, um contra-cheque. Eu sou do tempo antigo, gente, falando olerite. É olerite, né, que usa até hoje, ou é contra-cheque? Seletividade alimentar também. Eu atendi uma família que o filho tinha seletividade alimentar e era muito difícil manter essa alimentação dessa criança. É isso. Espero que essa aula tenha sido de extrema importância para você, porque para mim foi. É muito importante. Sempre quando eu vou preparar uma aula, eu aprendo todas as vezes. Então, trouxe para vocês, conforme prometido, quais rendas não entram e ainda trouxe um bônus, quais as rendas que entram, tá? Esta aula ficará gravada apenas até amanhã, 24 horas. Ela fica disponível publicamente por 24 horas apenas. Depois ela vai para uma comunidade fechada, comunidade Lujan, comunidade fechada aqui no YouTube. Para você ter acesso, você precisa se tornar membro, tá bom? Contra-cheque, professor. Ai, Renata, eu nem usava esse nome, eu uso olerite, que era da época do meu pai. Obrigada, Adelina. Obrigada. Gente, vocês então conseguiram compreender as rendas que entram, as rendas que não entram. O artigo principal para vocês aí, eu sugiro que vocês anotem, Decreto 6.214 de 2007, artigo 4, parágrafo 6º, ali são as rendas que entram, e vocês podem ir também no Decreto 6.214, no artigo 4, parágrafo 2, que são as rendas que não entram, ok? Ah, então tá bom, Maria Galvão, obrigado. Ela falou, depende do estado do estado do país que você mora, muda o nome da folha de pagamento. Então, gente, olerite é contra-cheque, é folha de pagamento, como a Maria Galvão trouxe aqui para mim. Obrigada, viu? Ai, que legal. Ó, a Maria Conceição fez uma pergunta interessante aqui, ó. Regiane, esses gastos com transporte e fralda, por exemplo, ela precisa ter nota fiscal para comprovar, para computar? A fralda geriátrica, medicamento especial, medicamento e alimentação especial só vai desconsiderar a renda gasta com isso daqui desde que a pessoa comprove que o SUS não fornece. O que é difícil, minha gente. Eu vou trazer essas informações aqui, acho que na próxima aula ou na outra, não me lembro. Então, a pessoa com deficiência, a família apresentou despesas com fralda geriátrica, com alimentação especial, com medicamento. Ah, então tem que desconsiderar esse valor. A lei fala que para desconsiderar esse valor, a pessoa precisa comprovar, inclusive, que o INSS, que o SUS não fornece isso daí. Porque existe a possibilidade da ampliação do critério de renda. Nós sabemos que o critério de renda é 1/4 de salário mínimo. Ah, existe a possibilidade de ampliar para meio salário mínimo? Existe. Desde que a gente comprove gastos com essas coisas que eu acabei de dizer aqui e que comprove que o SUS não fornece, porque aí vai ser desconsiderado esse valor e aí pode ampliar esse critério de renda. Então, se a pessoa tiver comprovante, melhor ainda. Sempre quando eu vou fazer perícia, eu peço todos os comprovantes que a pessoa tem para eu apresentar. Mesmo gastos com farmácia, todas as despesas que ela tem, o que ela tem de comprovante, eu prefiro olhar, fotografar, anexar, tá? Geralmente o advogado já faz isso, mas a gente faz também. Obrigada, Michele. Quando crescer, quer ser igual a mim. Obrigada. Ó, a Jane falou assim, ó, no caso, meu pai é aposentado hoje por idade, antes por invalidez. Por 3 vezes tentamos pedir auxílio para minha mãe, hoje com 68 anos. O que faz nessa situação? Então, acabei de trazer aqui LOAS, artigo 20, parágrafo 14. Qual que é a idade do seu pai? Qual que é o valor da aposentadoria dele?
Se ele tiver mais de 65 anos, a aposentadoria dele for de até um salário mínimo, e se sua mãe for idosa acima de 65 anos, ela tem o direito de pedir o BPC e esse valor do seu pai não será computado. Gente, finalizamos então a nossa aula. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela presença. Eu sei que essas coisas de renda, às vezes dá uma bagunçada aí na cabeça, mas volta um pouquinho a aula, se não deu tempo de você anotar, ouvir direitinho, volta um pouquinho a aula, assiste com calma, anota direitinho, tá bom? Porque essas informações são importantíssimas para nós, assistentes sociais, garantirmos a plena informação ao usuário e especialmente a nós, peritos sociais, que atuamos diretamente com a renda per capita para o BPC. Tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Não deixe de assistir a aula da semana que vem, se não me engano. Quem são as pessoas que entram para o grupo familiar e quem são aquelas pessoas que não fazem parte do grupo familiar para o beneficiário do BPC, tá bom? Não deixe de assistir, eu espero vocês quinta que vem. Beijo, tchau!